Ok. Bom, boa noite a todos. Eu sou a Kátia Nogueira, presidente da Sociedade de Pediatria do Estado do Rio de Janeiro, SOPERJ. Estou muito feliz de estar aqui essa noite. Esse ano, né, é um ano comemorativo para nós, é o ano de 40 anos da SOPERJ, que a SOPERJ foi fundada, e nós vamos trazer ao longo do ano temas importantes para a prática diária dos pediatras. Esse formato de videoconferência, eles são gravados e são depois disponibilizados no nosso site, em 48 horas, no máximo, a aula já está disponível. Então, quem quiser rever, quem quiser falar para os colegas verem, já está disponível no site. Uma outra coisa é que eu quero agradecer imensamente a parceria da ABVE, de estar aqui com a gente essa noite, tirando também as principais dúvidas do encaminhamento do nosso pequeno paciente. Muitas vezes eles fazem as doses, né? Os nossos bebês fazem as doses no intra-hospitalar e depois na alta se torna um problema. Então a gente vai falar um pouquinho desse fluxo após a aula da professora Áurea. Bom, a professora Áurea dispensa apresentações, mas eu vou reforçar aqui. Ela é diretora de cursos e eventos da SOPERJ, ela é professora da Universidade Federal Fluminense, ela é membro do departamento de cardiopediatria da SOPERJ, ela é membro também da Sociedade de Cardiologia do Rio de Janeiro, da brasileira, né, Áurea? Enfim, é uma pessoa que está muito ligada nessas questões da nossa prevenção das cardiopatias, do acompanhamento das crianças também com cardiopatia. E ela hoje vai nos falar um pouquinho sobre como estamos imunizando os nossos bebês, né? Os gargalos e o porquê que o pediatra tem que estar atento a essas questões. Bom, o vírus sincicial respiratório é um vírus de alta infectividade, ele tem uma sazonalidade também que está se aproximando, e nós, pediatras, em meio à pandemia de coronavírus, em meio à sazonalidade das outras doenças respiratórias, e as crianças dessa faixa etária abaixo de 5 anos, então estão expostas a esses vírus de uma maneira geral, então as dúvidas são muitas. Principalmente que as crianças que estão na creche, aquele bebê que os pais têm que trabalhar, têm que levar a sua vida e tem que deixar o bebê na creche, então tem muitas dúvidas. E também existe todo um fluxograma em relação à imunização. Então, vou passar agora a palavra para a Áurea, e eu quero agradecer a presença de vocês, e acho que nós teremos uma aula muito... uma informação muito relevante aqui. Obrigada, Áurea, por ter aceito o convite. Oi, pessoal, boa noite, tudo bom? Obrigada, Kátia, pelas palavras sempre generosas, né? A Kátia é extremamente generosa comigo. Acho que a nossa maior missão nessa gestão da SOPERJ foi realmente tentar levar a educação continuada para o pediatra. Mostrar que nós nos empenhamos a trazer as boas práticas em pediatria. É importante que a gente se coloque no lugar de cada um que está sentado lá na ponta, no seu consultório, na sua unidade de saúde, né, no seu hospital, e que a gente possa trazer temas relevantes e temas que vão ajudar no dia a dia. Então, eu tentei fazer uma aula bem prática, aquela do beabá mesmo, eu estou lá no consultório com o meu paciente, ele se encaixa no protocolo e quais são as novidades que a gente tem agora nessa nova normatização, né? Quais são as novidades que eu preciso entender para eu colocar esse paciente na rota dele, né? Então, a gente vai discutir um pouquinho de como estão essas crianças por aí, como é que elas andam se comportando depois que elas têm alta, ou mesmo aquelas crianças que já estavam na rota
após o acompanhamento de internação, já estavam no acompanhamento ambulatorial, e como é que a gente coloca essas crianças no fluxo se elas não entraram no fluxo durante a sua internação, né? Falar sobre o palivizumab é uma coisa muito simples, porque é uma droga que eu não só tive a oportunidade de conhecer de uma maneira muito próxima, como desde 2011 eu tenho a honra, junto com a Ana Flávia, a Ana Estera, os demais cardiopediatras aqui da cidade de Niterói, trabalhar, e alguns pneumopediatras também, neonatologistas, trabalhar em frentes de realmente levantar essa bandeira que a gente precisa minimizar os danos nos nossos pacientes suscetíveis, né? Eu preparei uma agendinha para a gente discutir algumas coisas importantes. Eu acho que hoje, principalmente, o que a pandemia trouxe de novo para a gente foram as novas formas de logística para a liberação do palivizumab, né? Nesse meio de caminho, a gente estava se acostumando, se habituando, né, com o novo padrão na rede privada, então a gente também precisa treinar como é isso, e algumas questões novas de fluxo e de acesso ao palivizumab na rede SUS, né, na dispensação de imunobiológicos, como é que a gente vai ver isso. Então, assim, eu estava revisando a aula que eu dei ano passado, em janeiro de 2020, lá na Superj, um pouco antes da pandemia começar. E nessa época do ano, bebê tossindo e espirrando, a primeira pergunta era bronquiolite, né? Hoje, infelizmente, qualquer um que comece a tossir, espirrar, nariz escorrendo, independente da faixa etária, as pessoas começam a perguntar se isso não é Covid, né? Mas elas esquecem que, na verdade, todos os outros vírus continuam circulantes. E que aquele paciente que vai chegar na emergência, ele pode ter um adenovírus, uma influenza qualquer. Então, a própria Sociedade Brasileira de Pediatria e nós, da Sociedade Estadual, fizemos vários alertas de que as pessoas tinham que continuar fazendo a sua prevenção para o H1N1, para os demais influenzas, porque se a gente pelo menos se proteger para aqueles vírus que nós já temos uma forma de prevenção, nós minimizamos bastante a chance de adoecer, sobrecarregar mais ainda o sistema de saúde, né, com outras etiologias. E aí eu vou lembrar de algumas coisas, alguns conceitos que a gente já sabia da era pré-Covid. Então, na era pré-Covid, algumas coisas já eram fato, né? O sincicial é a principal causa de bronquiolite na criança. A gente tem aí também rinovírus e bocavírus como etiologias importantes. Essa é uma meta-análise, uma revisão sistemática que foi publicada agora em finalzinho de 2020, mostrando, então, que a gente tem muito dado, né, sobre o comportamento da bronquiolite na era pré-Covid, mas a gente não tem publicação ainda nesse 1 ano de pandemia, né, relatando como foi esse período de internação relacionada à bronquiolite aguda, né, por vírus sincicial respiratório. A gente já começa a ter algumas publicações maiores mostrando que a criança realmente desenvolve menos síndrome da angústia respiratória, mas a gente não sabe também, por exemplo, se uma criança internada com uma bronquiolite grave, ela pode também ficar suscetível, aquele pulmão se tornar suscetível ao SARS-CoV-2. Então, são perguntas ainda em aberto, então tem muito campo para estudo ainda, né? Hoje, quando a gente cruza na literatura Covid e vírus sincicial respiratório, a gente ainda tem uma limitação de literatura, um ou outro caso relatado,
mas principalmente o Rio de Janeiro carece de informação própria a respeito das suas características de vírus sincicial respiratório na sua sazonalidade. A gente também já sabia, isso vários trabalhos reforçam e trabalhos mais atuais reforçam, que a imunoprofilaxia ela é eficaz, né? A imunoprofilaxia com o palivizumab, lembrando sempre que a gente precisa explicar para as famílias que não é uma vacina, né? É um anticorpo monoclonal, e ele tem um papel muito importante, que é a proteção das formas graves da doença naqueles pacientes suscetíveis naquele período de sazonalidade onde é mais comum a circulação do vírus. Mas, ao mesmo tempo, a gente observou algumas coisas muito importantes, que era assim, quem aderia à imunização caiu muito nesse período de 2019 e 2020, já vinha caindo na era pré-Covid, né? Esse trabalho aqui é bastante interessante, porque ele é um trabalho mostrando já essa queda da adesão, as dificuldades no período imediatamente pré-pandemia, e de locais onde a gente já tinha estabelecido um programa, né, de distribuição do palivizumab já muito bem estruturado. Eles percebem nesse trabalho que, como todo mundo já diz, o palivizumab é eficaz, ainda não existem muitos estudos, principalmente no Brasil, de farmacoeconomia, então, para mostrar que talvez ampliar essa população vulnerável, né, além do que a gente tem no protocolo, talvez seja um fator benéfico. A gente tem estudos de farmacoeconomia comprovando que o que se faz hoje é extremamente eficaz no sentido de economia de custo hospitalar. Mas a gente não tem nenhum estudo de prospecção para que, se a gente estender essa população vulnerável, a gente tem outras inúmeras situações, né? Pacientes com fibrose cística, pacientes com imunodeficiências das mais variadas, pacientes com síndrome de Down. Então, são pacientes que a gente considera uma população vulnerável, mas que nunca foi estudada do ponto de vista de farmacoeconomia, na ocorrência do vírus sincicial e na profilaxia com o anticorpo. A implantação de protocolo de monitoramento foi instituído ao longo desses anos na maioria das cidades brasileiras, ou pelo menos nas grandes cidades. A maioria dos locais também padronizou as suas formas de procedimento, né, baseado no protocolo do Ministério da Saúde, e, assim, trouxe um aumento significativo a essa qualidade e produtividade do processo de encaminhar o paciente, se você consegue ter início, se o paciente está na sazonalidade no período de internação. Então, foram criados em alguns locais também vários mecanismos que a gente vai vendo ao longo da apresentação para que esses pacientes pudessem manter o seu acompanhamento. Acho que a gente, quando fala de alguma coisa que está hoje funcionando e que é o que a gente tem, o que a gente acredita realmente que funcione, a gente também tem que falar daquilo que está em pesquisa. A gente sabe que hoje a nossa melhor opção é a prevenção, é a imunoprofilaxia, porque a única opção, além da imunoprofilaxia que a gente tem no mercado, seria o tratamento para quando a doença já está instalada com a ribavirina, e a gente sabe que nem todos os pacientes evoluem e respondem de forma eficaz com a ribavirina. Em termos de vacina, a gente tem 3 tipos de vacina em andamento, em fase 2 e 3. Eu coloquei para vocês aqui nessa parte central em cinza. Esse trabalho também está disponível, e a gente vê que essas vacinas ainda, né, vão demorar, até porque no momento atual todos os esforços estão sendo colocados para conter a pandemia de coronavírus, e aí a gente tem aqui
uma vacina um pouco mais adiantada, que é a Resvax, que é baseada na partícula viral. Os demais são recombinantes e subunidades, ainda estão em fase 2, e a de partícula viral está em fase 3 já. Então, é importante a gente conhecer quais as opções que a gente vai ter no futuro e entender que, no momento, a melhor opção que a gente tem realmente é a imunoprofilaxia e não esperar o paciente adoecer e ficar grave para fazer o tratamento. Bom, e aí a gente cuidou bonitinho daquele prematuro, né? Eu tenho um carinho especial pelos nossos prematurinhos. Nasceu lá com 600 gramas, eu fico vendo o empenho das equipes de neonatologista. E tem PCA, e aí trata o PCA, e tem mais alguma coisa, e trata também, e faz membranialina, e ganha peso, né? É tanta dificuldade, e aí a gente programa tudo bonitinho, faz as doses de palivizumab com ele internado. Quando a gente consegue fazer primeira, segunda e terceira dose internado, a gente já fica um pouco mais tranquilo, porque as famílias já veem um ritmo na situação, e aí elas dão continuidade nas 2 doses seguintes, dependendo de quantas a gente fez intra-hospitalar. Mas o que a gente vê é que, se o paciente sai somente com a primeira dose, ele vai tendo um declínio importante de adesão nas doses seguintes. Cerca de 70% dos pacientes que têm alta e fizeram a primeira dose intra-hospitalar caminham para a segunda dose. E apenas 40% deles cumprem o calendário com as 5 doses. Essas publicações têm mostrado, a gente tem bastante dado dos grupos de São Paulo, que têm mantido publicações constantes a respeito de como estão as falhas do sistema e procurando de que forma se pode fazer captura desses pacientes, né? Mas o que a gente observa é que a proporção de crianças que fazem a dose, ela tem uma proporção também muito grande de número de falhas de dose. Então, eles mapearam todas as regiões da grande São Paulo, como aqui a gente tem CAP 1, CAP 2, né? Eles têm lá as suas setorizações, e viram as falhas em cada uma das doses, né, de primeira a quinta dose. E eles também têm uma proporção muito grande de falha. Então, pelo menos uma dose acaba falhando em algum momento, e isso tem uma repercussão muito importante, porque a gente sabe que a meia-vida do anticorpo, ela é exatamente calculada, a dose a cada mês, exatamente porque a gente respeita aquela curva com a meia-vida do anticorpo. Então, a gente sabe que ele, naquele período que ele perdeu uma dose, ele pode desenvolver a doença. Então, é importante que a gente conscientize as famílias que as doses têm que ser subsequentes, as 5 doses de maneira correta, para que a criança esteja realmente protegida durante todo o período da sazonalidade. E aí eles pegaram nesse trabalho e foram também tentar identificar o que foram as falhas, né? E hoje nós vamos trabalhar aprendendo com os erros que já foram observados, né? Então, nós vamos discutir um pouquinho as questões de orientação, prescrição, preenchimento dos formulários e receitas, dificuldade da acessibilidade e o não conhecimento, muitas vezes, do médico assistente a respeito da prescrição do anticorpo. Então, assim, a primeira pergunta que angustiou muito a gente quando a gente começou a pensar nesse encontro de hoje foi: como a gente vai assegurar que o paciente que sai da minha unidade, ele vai continuar tomando as suas doses programadas de maneira correta? Então, a gente já vem fazendo desde 2011, quando a indústria farmacêutica veio com essa proposta de se
ajudar as instituições na propagação do conhecimento a respeito da droga, né? A gente já vem promovendo treinamentos de equipe, principalmente das equipes de UTI. Então, na prescrição interna, nós vemos que isso não há falha, né? Os pacientes recebem a orientação de prescrição enquanto ele está hospitalizado em 100% dos que têm indicação. Mas alguma falha existe na orientação para alta. Então, nós que trabalhamos com neonatologia, na hora da alta, nós precisamos nos conscientizar que é mandatório que o paciente, a família do paciente tenha uma compreensão da dimensão e da necessidade dele dar continuidade àquele processo, que não é um processo fácil. E eu acho que quem trabalha aqui com neonatologia, com prematuro extremo, principalmente, sabe que a mãe sai com uma recomendação muito importante, né? Que vai lá uma listinha. Revisão de ultrassom transfontanela, revisão de ultrassom abdominal, revisão do eco daqui a 3 meses, consulta do não sei o quê, teste do olhinho, revisão do oftalmologista, revisão da audição. A mãe sai com uma lista de coisas para fazer. E aí tem que existir um mecanismo onde essa família se sinta orientada na alta da UTI e acolhida pelo pediatra que vai fazer a parte ambulatorial. Então, é mandatório que a gente consiga sempre atrelar essa alta da UTI com uma consulta o mais breve possível no neonatologista, o pediatra que vai acompanhar, porque essa família precisa de um maestro para reger essas necessidades todas que o bebê prematuro tem. As orientações formais para a redação dos laudos, né, formulários e prescrições. Então, hoje a gente vai fazer isso. Eu vou mostrar para vocês um laudo preenchido de forma correta, daqueles que, quando eu recebo uma recusa, eu ligo e brigo com o funcionário do outro lado, que ele não tinha que ter recusado o meu laudo, porque está preenchido com perfeição. Né? Quem me conhece sabe que eu já fiz isso várias vezes, de ligar para lá, para a secretaria, e brigar com eles. Então, na verdade, a gente precisa aprender a forma de redação dos laudos, os formulários e prescrição, para a gente não ter nenhum vai e vem, né, dessas informações, ainda mais hoje em dia, que eu vou explicar para vocês, tudo é feito por digitalização e e-mail. E educação continuada, né? Sempre se aprimorar nos protocolos, as novas legislações ou qualquer evento que vai modificar o fluxo da dispensação dessas medicações. Então, isso é extremamente importante. E uma coisa que tem se discutido muito hoje é o sistema de busca ativa. Então, é aquele paciente que tinha sua dose agendada no dia 10, ele não compareceu, e se ele não comparecer à unidade em 72 horas para se reportar e tomar a dose, ele vai receber um contato para se explicar, para dizer o que está acontecendo, que a criança não foi para o agendamento para receber a dose seguinte. Bom, então, assim, como eu estava falando, essa parceria nossa, a gente já vem com o apoio da Soperj, o apoio da ABV, há muitos anos trabalhando em instruir as pessoas, né? A gente tenta fazer simpósios, tenta fazer encontros, apresenta revisões da literatura, mostra agora, em 2018, a ANS incluiu no seu rol, então, como realizar essa dispensação via ANS, via operadoras. Ano passado, pré-pandemia, nós conseguimos fazer ainda alguns eventos, né, via Soperj, através da Associação Médica Fluminense, e eu acho que é isso que a gente precisa. O pediatra tem dúvida, todos nós da Soperj fazemos parte de algum grupo de WhatsApp, que hoje é uma ferramenta fantástica para que a gente se comunique de forma rápida, e a gente pode se ajudar mutuamente nessa prescrição,
Porque se hoje a gente imaginar que a gente está vivendo um momento de medicina centrada no paciente, centrada na pessoa, nas necessidades dele, a gente precisa saber como oferecer o melhor. Então, muitas vezes a gente pode contar com o apoio do colega para ele nos auxiliar nessa jornada. E aí, essa semana eu ri muito em alguns grupos que eu participo, porque uma das dúvidas que vem ocorrendo é em relação ao paciente que antigamente nós prescrevíamos qualquer paciente, né, do nosso consultório ou do nosso ambulatório público, para ir dispensar essa medicação na Secretaria de Saúde. E aí nós temos uma normatização, a norma do ano passado já trazia essa informação, que o paciente que é atrelado a uma operadora, nós faremos a prescrição para a operadora. E aí a pergunta é, o SUS é para todos? Né? Somos todos SUS? Somos todos SUS. Entretanto, quando nós temos uma agência que determina, regula tudo aquilo que deve ser oferecido ao seu cliente, né, ao seu paciente, e essa agência reguladora, ela visa ter um trabalho de proteção do paciente através das normas e determinações do Ministério da Saúde, para que todos tenham acesso à saúde de maneira igualitária. Então, na verdade, o paciente atrelado a uma operadora, a operadora vai fornecer essa medicação, o Estado, entre aspas, está desobrigado de fazer essa oferta, porque a agência reguladora, que representa o governo, né, representa o nosso Ministério da Saúde, digamos assim, ele pactua, né, e obriga essa operadora a fornecer ao paciente dela. Então, na verdade, uma das dúvidas que eu vi nos grupos hoje era essa, em relação mas o meu paciente é do consultório, eu não posso prescrever o formulário do SUS se ele tem um seguro-saúde? Não. Existe uma normatização, se esse paciente tem um seguro-saúde, você vai fornecer para esse paciente através da operadora dele, tá? Isso é questionável, juridicamente tem algumas questões, mas existe uma lei, que é a lei que vem adiante a numeração dela, que eu nunca decoro, numeração de lei nenhuma, mas é uma lei que ela é que faz os acordos, os ajustes do rol de procedimentos da ANS, de acordo com aquilo que é necessidade para o paciente dela e é a obrigação dela prover, tá? Então, é extremamente importante que as pessoas percebam que eu vou fazer, na verdade, nessa segunda metade da nossa agenda aqui, eu vou fazer toda a parte, tanto para prescrição via SUS, quanto para prescrição via sua clínica privada, seu consultório, seu hospital privado, tá? A lei é 9.656, que é a que fala dos protocolos estendidos dentro da ANS. Vou mostrar um pouco dessa normatização. Primeiro, nós vamos falar do meu paciente lá do meu ambulatório SUS. Então, sempre lembrar que todas as determinações, todos os formulários, orientações, fica nesse site do saude.rj.gov.br. Cada estado tem a sua LME especial, tem a sua farmácia especial para essa distribuição, seus locais. Então, a gente precisa fazer uma coisa estratégica muito padronizada para cada estado. Então, a primeira coisa é a solicitação de cadastro, que mudou desde o ano passado, do período do início da sazonalidade, que já estava, né, no meio do decreto da pandemia, na verdade. A normatização saiu em dezembro, e ela teve uma reanotação, uma modificação da norma no meio do caminho,
porque em 11 de março foram instituídas, então, as práticas relacionadas ao bloqueio e à decretação de estado de pandemia. Então, hoje, aquele formulário que vocês já conhecem, esse aqui é o formulário 2021, está disponível no site. Esse formulário, então, ele deve ser preenchido, assinado e carimbado, digitalizado e enviado por esse e-mail, para esse e-mail aqui. Aí agora vamos ver, então, a quem compete e como fazer, né? Coisas importantes que fazem com que o formulário volte, todo esse processo retorne. A gente está lá no nosso ambulatório lotado, porque a realidade é essa, não tem como esconder, o ambulatório cheio, é muito formulário para preencher, eu não tenho um administrativo para me ajudar, e numa situação dessa nem posso. Por quê? Porque toda a papelada tem que ser preenchida pelo mesmo profissional, pelo profissional prescritor, com impressos de uma mesma instituição de saúde, tá? No Sistema Único de Saúde, ele vai preencher com o formulário da unidade onde o paciente está vinculado, tá? Ou se for uma rede conveniada, né? Você trabalha numa clínica privada, mas que também atende SUS, você trabalha num hospital privado que tem vagas para paciente do SUS, isso é muito comum, a gente ter vagas, principalmente UTI neonatal, para pacientes do SUS. Então, a gente vai ver o passo a passo, tanto no paciente internado quanto no paciente ambulatorial. Então, no paciente internado ou no paciente ambulatorial, eu sempre vou ter que preencher o formulário de solicitação e autorização do medicamento. Isso é como se fosse uma LME, quer dizer, uma guia de dispensação de medicamento especial. Eu preciso, é fundamental que esses dados estejam atualizados para mim. Então, lembrar que se eu estou hoje no posto de saúde do Beltrão, na Tijuca, eu hoje vou preencher com o CNES do Beltrão. Amanhã eu estou trabalhando no posto de saúde de Irajá. Eu vou preencher com o CNES do posto de saúde de Irajá. Então, é o estabelecimento que eu estou fazendo a prescrição naquele momento. E que receituário eu vou usar? O receituário do local que eu estou naquele momento, tá? Então, se o paciente não tem o cartão nacional do SUS, isso é muito pouco comum nas unidades de saúde públicas, tanto nós quanto o próprio paciente pode ter acesso a essa base aqui, que é a consulta à base de dados do Cartão Nacional de Saúde. Então, é um site na internet onde você vai entrar e você vai lá digitar o CPF ou o nome todo do paciente, vai aparecer um cartãozinho como esse. A gente sabe que a maioria dos pacientes, quando é feito o cadastro deles no acompanhamento de uma unidade básica de saúde, ele recebe um cartãozinho desse. Muitas vezes o que acontece é que a mãe perde, não sabe onde colocou, ou ainda não deu tempo de fazer na consulta do posto de saúde. Mas até pode pedir ao administrativo do setor de atendimento ao usuário que ele providencia esse número do cadastro do SUS para cada paciente. Lembrar de preencher corretamente os nomes. Então, para isso, eu sempre peço o documento de identidade da pessoa, tá? A certidão de nascimento da criança, porque a gente sabe que a gente tem problema com muito X, Y, Z, W, 2 L's, K, PH, e muitas vezes a gente vai preencher o nome incorreto do paciente, e isso vai fazer o formulário voltar.
Dados que não podem faltar de jeito nenhum, gente. Esse formulário ele tem que ser preenchido todos os campos, principalmente no que concerne a informações médicas. Então, vai anotar a idade em meses que o paciente está agora, qual foi o parto dele, a altura atual, o peso atual, qual foi o parto, em que idade gestacional, se ele ficou, então, nasceu lá com 26 semanas, vai botar aqui 26 semanas e a data, meses depois que ele teve alta. Se a mãe fez um pré-natal, qual foi o estabelecimento e o estabelecimento onde nasceu, em ambos basta somente o nome. Se por acaso a mãe não fez pré-natal, você pode escrever ali, não realizou o pré-natal. Algumas pessoas não conhecem esse número aqui na utilização diária, até sabem, óbvio que é necessário, precisam, que é o CNES. O CNES, para que a gente saiba o nosso número de registro, basta a gente entrar no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde. Lá vai ter, possivelmente, as instituições que nós somos vinculadas e o número do CNES, que é individual, tá? O nosso Cadastro Nacional de Saúde, que está aqui. Copiou esse número, colocou aqui e o número do CPF do médico que está solicitando. Assinou e carimbou, a guia está pronta. Na última parte da guia, que concerne ao médico, existe um local para justificativa do uso. E aí eu ressalto para vocês o quanto é importante que o que contém na justificativa esteja redigido no laudo que você vai encaminhar junto. Porque são duas coisas diferentes. O formulário que contém a justificativa e o laudo médico que você vai escrever. Então, eu estou preenchendo a ficha do Fernando Pessoa, que é filho do George Clooney. Ele é um menor de 2 anos de idade, com doença pulmonar crônica da prematuridade, necessidade de uso nos 6 meses anteriores ao período da sazonalidade de uma ou mais das seguintes terapêuticas. Então, ele usava oxigênio e agora ele usa corticoide inalatório. Então, eu vou escrever isso lá no meu laudo. Encaminho Fernando Pessoa, portador de displasia broncopulmonar, prematuro de 26 semanas, em uso prolongado de oxigenoterapia e, no momento, em uso de corticoide inalatório. Acabou. Então, é por isso que eu brinco com vocês que, quando o meu laudo volta, eu ligo para a secretaria e brigo com eles. Porque eu sei exatamente o que eu escrevi no meu laudo, como eu fiz o laudo. O meu laudo já voltou muitas vezes por coisas do tipo assim, a cor da caneta está diferente. Tem que preencher com a mesma caneta. A caneta acabou no meio do caminho, eu tenho que começar tudo de novo. Eu não posso escrever com outra cor de caneta. Então, eu entendo que é difícil, que é complicado, porque eu vivo isso, né? São 10 anos aí vivendo isso. Mas eu entendo também que o compromisso que eu tenho com o paciente e sabendo que essa prescrição traduz uma boa prática clínica, eu não vou deixar de realizá-la. Então, aqui a gente já viu, né? O profissional que preenche essa parte tem que ser o mesmo profissional que assina e carimba o receituário, tá? E o laudo médico. Então, se vocês virem, todo o meu formulário tem que bater com a mesma pessoa, senão a mesma instituição e a mesma pessoa. Senão, qualquer divergência em qualquer um desses campos vai fazer o meu prontuário, o meu cadastro, desculpa, voltar. E aí a última partezinha do formulário é a análise do cadastro que não nos compete. Né? É feito pelo local onde
vai ser solicitado, né? E a gente aguarda o deferimento. Isso é mandado por e-mail ao solicitante, então você solicitou, vai voltar para você a resposta. Mas e se você pegou todos esses documentos e entregou na mão da família para ela providenciar a digitalização e o envio? Opa, aí a coisa já ficou feia, né? Então vamos lá. O que acontece? Nós sabemos que hoje a maioria das pessoas entende que o trabalho do pediatra se encerra na prescrição, o trabalho do neonatologista se encerra na prescrição. Mas nós precisamos pensar em formas de auxiliar, requisitar a nossa unidade, requisitar aos administrativos que temos ao nosso lado, uma forma de otimizar e auxiliar o paciente no envio. Eu já vivi a experiência de entregar, na sazonalidade passada, entregar todo o formulário na mão da família, tudo bonitinho, e a família mandar voltar, aí quando olha a data, já passou a data, aí a família volta no meu ambulatório, eu tenho que preencher tudo de novo, aí eles tentam mandar outra vez por e-mail. Então, se a gente conseguir, né, mandar na nossa instituição, isso vai ser muito melhor para o paciente. Qual seria o ideal? Que em todas as consultas eu preenchesse todos os formulários, arquivasse esses formulários até o final do meu atendimento, e no final do atendimento eu tivesse o auxílio de um administrativo para digitalizar tudo para mim e mandar a cada e-mail. Esse não é o mundo real. O mundo real que nós vivemos nas unidades públicas nós mesmos preenchemos, nós mesmos fotografamos ou digitalizamos, nós mesmos enviamos o e-mail, porque senão o paciente não vai conseguir fazer toda essa tramitação. Ainda hoje nós temos pacientes exclusos digitalmente e muitas vezes analfabetos funcionais. Então, nós precisamos tomar conta do nosso paciente, porque a gente sabe que a doença para ele vai ser muito pior do que todo esse contexto de dificuldade para enviar o cadastro. Nos pacientes internados, então, além da gente considerar aqueles fatores do protocolo, até agora a gente estava falando do paciente que está lá no ambulatório com a gente, que eu vou começar o primeiro cadastro. Agora, a gente vendo o paciente que está internado, eu tenho aqueles critérios que podem retirar o paciente de fazer a dose daquele momento. Esperar que ele tenha um pouco mais de estabilidade clínica, tentar não fazer com uso de drogas vasoativas, em choque, até mesmo porque a gente está falando de um anticorpo e a gente precisa de condições para que o sistema imunológico possa trabalhar adequadamente com esse anticorpo. Então, seja a rede pública ou a rede conveniada ao SUS, então, eu estou lá no meu hospital ABC, no meu hospital ABC eu trabalho com a minha rede privada e 3 vagas de SUS em neonatologia. Então, esses 3 pacientes de SUS internados na minha UTI neonatal têm direito à administração do palivizumab durante a internação através do protocolo estadual. Então, eu vou fazer o mesmo processo. Laudo médico, formulário e receita, contendo os dados de, no máximo, 3 dias atrás. Né? Então, dá para preparar hoje e enviar segunda-feira? Dá, mas o ideal então, vamos preparar na segunda-feira para enviar na segunda-feira. Informar a data inicial da internação, o nome da unidade hospitalar, o número do QNES, o número do prontuário do paciente e a previsão de alta. Por que é importante a previsão de alta?
exatamente para que a gente tenha o gerenciamento de quando esse paciente vai entrar no sistema ambulatorial de dispensação da dose, tá? Então, é super importante. Tudo isso que eu estou falando para vocês está lá no site. Eu só botei de uma maneira um pouquinho mais ordenada, né? Mas está disponível lá na normatização, que é o endereço que eu botei inicialmente, mas que a gente pode frisar depois no final para vocês. Ainda dos pacientes internados, é muito importante que eu tenha cuidado com quem vai ser o responsável pela retirada do medicamento. E essa informação precisa ser enviada no mesmo e-mail, tá? Não sei, no hospital onde você trabalha, quem vai buscar é alguém da farmácia hospitalar. Então, você precisa do nome completo e CPF desse profissional que vai ficar responsável por ir até a unidade recomendada e fazer a retirada, tá? A unidade que cadastrou o paciente, então lá o meu Hospital ABC, que cadastrou o RN de Maria, ele vai receber por e-mail a autorização ou não da dispensação do Palivizumab para o RN de Maria, né? Tem que estar lá dentro dos critérios, e ele vai indicar qual a unidade geograficamente mais próxima onde vai ser retirada, tá? Então, assim, não adianta fazer uma prescrição, entregar e ir lá buscar, porque não vai ser dispensada. Tem que passar, tem que ter anuência, tem que ter todo esse procedimento do envio do e-mail, com toda a documentação, para a coordenação de gestão e aí sim a dispensação desse medicamento. Lembrar que eles não autorizam a retirada de jeito nenhum se as condições de adequação da medicação não forem as ideais. Então, assim, se não tiver a caixinha de isopor com gelo, tá? Para única e exclusiva utilização para medicação, esse material não vai ser dispensado. A pessoa que for buscar vai lá e vai perder a viagem. Eu já vi isso acontecer, inclusive para retirada de instituição hospitalar, tá? Vai, e aí as condições do armazenamento não são ideais, não vão manter o imunobiológico nas suas características e composição ideal, e aí eles não dispensam de forma alguma a medicação. Aqui para vocês, então, as regiões, então, a Metropolitana 1 e Metropolitana 2 com cada endereço, né? No Rio de Janeiro, a gente tem tanto na Zona Sul, na Zona Norte, quanto na zona mais afastada, região de Santa Cruz e São João de Meriti. Em Niterói, o nosso polo é o Hospital Getúlio Vargas Filho, hoje, tanto para dispensação quanto para administração, né? Na região norte do estado, nós temos o CRI. Na região serrana, no Centro de Saúde Professor Manuel José Ferreira, em Petrópolis, e no Médio Paraíba, o Hospital Flávio Leal. Todos esses endereços também, telefones de contato, tudo isso eu retirei do site saude.rj.gov.br, onde tem toda a normatização para 2021 da dispensação do Palivizumab. Então, ainda na questão da retirada, essas unidades são as unidades que vão servir para a dispensação do medicamento para quem está internado, e a maioria delas também serve como polo de aplicação para o paciente da rede SUS, tá? Então, a gente vai agora pular e entender o que acontece na rede privada. Então, a gente fechou lá o nosso pacientinho da rede SUS, tanto quem está ambulatorial quanto quem está internado. Eu vou mostrar adiante que ambulatorialmente todo mundo tem que ter receita atualizada daquele mês,
com peso, com a data certinha. Então, a gente sempre recomenda às mães que compareçam à consulta ambulatorial mais próximo possível da data que vai ser administrada a dose do mês seguinte, para que elas tenham uma receita atualizada e não precisem se deslocar até a unidade de saúde só para buscar uma receita. Então, na rede privada, como eu falei, desde a inclusão no rol da ANS, a cobertura é obrigatória, né? Nós preenchemos, eu não sei se alguém aqui teve oportunidade, mas nós preenchemos uma consulta pública em 2017, incluindo vários medicamentos, não só o palivizumab, mas várias outras técnicas, não só medicações, como técnicas radiológicas, contrastes, outras coisas, né? Outra dúvida que é muito frequente é código do procedimento, né? A gente lembra de código de procedimento quando a gente é radiologista, ultrassonografista, né? Ou mesmo quando a gente vai lá botar o número que se refere à consulta de puericultura, consulta ambulatorial comum. Esse código ele é regido por essa norma técnica da ANS, é o chamado TUSS, né, TUSS, que é esse código de padronização do que você vai fazer. A forma mais comum de prescrição do Synagis e que é a recomendada no protocolo, por exemplo, do Ministério da Saúde, e aí a gente tem um adendo que a ANS ela não protocolou qual a forma de prescrever, se é de 100 miligramas, 50 miligramas, então a gente usa como padrão nas prescrições esse código TUS, que se refere ao Synagis, no frasco de 100 miligramas em pó liofilizado, né, sem a ampola de diluente. Quando a operadora faz alguma questão, ela manda através do paciente qual o que ela tem disponível e como ela gostaria que esse procedimento fosse prescrito. Mas, na verdade, na maioria das vezes, o que eu tenho visto, eu prescrevo com esse primeiro código TUS aqui, e aí a operadora, quando libera, ela coloca o adendo que foi liberado, vamos dizer, para esse aqui, o pó, mais uma ampola de diluente, que é o que ela tem na farmácia dela naquele momento, tá? Outra coisa muito importante sobre a dispensação na rede privada é que a gente tem, a operadora, ela faz o controle, né? O paciente dá entrada na operadora, na parte administrativa da operadora, ele pode entrar em contato pelo saque da operadora e eles vão informar qual a unidade administrativa que faz todo esse processo. E uma coisa extremamente importante é que algumas operadoras hoje elas já têm locais próprios, principalmente aquelas que têm rede própria, tá? Tem hospitais próprios, tem unidades como os módulos de atenção primária, e algumas são conveniadas já com clínicas de vacinação reconhecidas e que atrelam também para aquela operadora e para várias outras operadoras, muitas vezes, a administração do palivizumab. Então, na rede privada, é sempre necessária a inclusão desse código, né? Como eu falei, esse código é que vai trazer a informação do que você está prescrevendo realmente, mas, infelizmente, ainda não há uma padronização de laudo ou solicitação que tenha sido validada pela ANS. E isso acaba sendo um fator que muitas vezes se torna um pouco de empecilho, porque às vezes eu prescrevo da mesma forma para duas operadoras diferentes e uma operadora B ela quer um pouco mais de dados do que a operadora A. De um modo geral,
eu faço o mesmo padrão de laudo, né? Não utilizo aquele formulário não é necessário para rede privada, o formulário de dispensação padronizado. Eu faço um laudo escrito muito semelhante ao laudo que eu escrevo no SUS, contendo as informações que são importantes do protocolo do paciente, de indicação do paciente. Então, por exemplo, Cecília Meirelles, que é um pouquinho mais rica, ela tem um plano de saúde top, ultra, mega bom, mas mesmo que ela tivesse aquele plano basiquinho, pela obrigatoriedade do rol da ANS, ela teria direito à dispensação do palivizumab. Então, eu encaminho essa paciente lá com seu contexto, faço a prescrição, não esqueço da codificação, né? E lembro que essa receita tem que ser prescrita mensalmente, contendo o peso e a estatura do paciente. Tá? E aí vem uma parte interessante, né? Como é que eu asseguro que tanto o meu paciente do SUS quanto o meu paciente do meu consultório, depois que saíram lá da minha sala, depois que fizeram o cadastro, depois que receberam a primeira dose, vão dar continuidade? Ou aquele paciente em que teve alta da UTI neonatal, está indo para casa com as recomendações, o que eu posso fazer para facilitar a vida desse paciente? Bom, na rede pública, o paciente recebe, os pacientes que têm celular com WhatsApp, SMS e até e-mail, eles recebem um lembrete, tá? Amanhã será a sua dose de palivizumab na unidade tal a tal hora do dia, né? Funcionamento de tanto a tanto. Ele vai receber um lembrete por SMS na véspera do evento. Geralmente, no máximo, uns 2 dias antes do evento. O sistema de monitoramento do Estado faz isso após o cadastro. É claro que isso não garante que o paciente vá comparecer, mas já é uma forma de lembrar para que a mãe, no dia seguinte, esteja pronta para comparecer à unidade onde ela deve, o paciente vai receber a administração do palivizumab. Coisas que nós gostaríamos. A busca ativa do paciente. Ainda não existe nenhum mecanismo de busca ativa no nosso estado. Alguns estados no sul já fazem alguns mecanismos de busca ativa em pequenas cidades, mas no nosso estado eu desconheço qualquer unidade que faça busca ativa dos seus pacientes para controle das doses subsequentes de palivizumab. A receita digital, eu hoje até tentei essa informação ao longo do dia, não consegui. No período de pandemia, com o advento da telemedicina, foi uma possibilidade, em alguns momentos, a receita digital, mas eu não consegui confirmação do Estado que a receita digital tivesse validade ainda nesse momento para prescrição e encaminhamento por e-mail ou por WhatsApp para o paciente comparecer com a receita digital. E algumas coisas muito bacanas a gente tem, e eu vou mostrar para vocês um pouquinho alguns projetos onde você faz um acolhimento, faz um atendimento personalizado e uma espécie de telemonitoramento para que você consiga a adesão desses pacientes. Por questões de compliance, o Ministério da Saúde tirou a possibilidade da indústria farmacêutica de fazer esse acesso para os pacientes rede SUS, então somente os nossos pacientes de consultório podem fazer o acesso às redes de proteção e os processos os sites de humanização e acolhimento da indústria farmacêutica, que trazem apoio e logística para o paciente.
E não é só para o paciente, né? Para a gente também. Então, eu vou começar um pouquinho aqui mostrando para vocês o que a gente teria disponível para tirar as nossas dúvidas. Então, eu vou sair aqui só um pouquinho para que eu mostre para vocês a minha tela. Conseguem ver a minha tela? Diego, conseguem ver a minha tela do Google Chrome? Não, ainda não, doutora. A senhora ainda não compartilhou. Tá. Então, saindo e compartilhando a minha tela do Google Chrome. Beleza. Já conseguem ver? Agora sim, doutora. Então, perfeito. Então, aqui é uma cloud, né, uma nuvem, onde eu tenho aqui a região, né, nós estamos aqui, eu já deixei na Sudeste, hoje cedo, quando eu abri. Eu tenho aqui a região, as indicações, né? Então, eu posso começar a consultar isso antes, né? Dezembro, eu lembro, abro aqui, opa, vai começar em fevereiro. Né? Então, assim que for liberado a minha normatização, que geralmente já está disponível a normatização fim de janeiro, início de fevereiro, esses formulários já estão liberados para utilização e cadastramento. E aí eu venho aqui, consulto. Então, na minha região sudeste, é de fevereiro a julho, o paciente vai tomar 5 doses. Então, se ele toma fevereiro, ele vai tomar fevereiro, março, abril, maio e junho. Mas se ele toma março, ele vai tomar março, abril, maio, junho e julho. Então, a sazonalidade de prescrição tem 6 meses de lacuna, mas nós vamos prescrever 5 doses. Tá? Então, esse é um site onde eu consulto a minha sazonalidade. Eu tenho também o site, vou abrir para vocês. Fiz bobagem, fechei a aula. Prontinho. Oi, doutora, a senhora vai voltar para a aula? Ó, vai abrir agora. Não, não vou voltar para a aula, não. Vai abrir agora o novo site. Tá. Tá? Não abriu ainda não. Vai abrir agora. Conseguem ver? Sim. Sim, então. Desculpem, é que eu sem querer fechei a minha aula e aí eu não tinha mais a... Então, aqui, na verdade, eu tenho informação profissional, tá? Sobre dosagem, administração, efeitos colaterais, calculadora de dose. Isso aqui é um suporte profissional. Aqui é um suporte profissional. Eu tenho também o que eu achei mais bacana de tudo aqui. As meninas aí, a Renata e a Silvia, que me perdoem, mas esse foi o que eu mais gostei, o mais bonitinho. Apesar de ter o site também para o profissional que ele se cadastra para receber as informações. Está aqui em cima, ó, os profissionais de saúde entram aqui. Mas eu gostei do que eu li e acompanhei exatamente aqui, porque é a proposta que nós gostaríamos de ter universalmente, que é uma forma de carinho e acolhimento ao paciente. Então, ele tem ações, ele recebe algumas orientações que chegam na casa dele, alguns cards, algumas coisas interessantes em relação à doença em si, a como proceder com a doença. Então, eu achei bastante interessante, bastante importante que vocês conhecessem também as formas que se tem
de acolhimento e se preocupando com a continuidade do paciente. E as meninas vão poder falar isso depois com muito mais propriedade do que eu. Era só para eu mostrar para vocês que a gente tem segurança. Voltamos para a aula, então? Voltamos. Então, aqui os materiais educativos que eu falei que o paciente recebe, né? Tem guias. Eu acho que uma coisa que eu sou muito... Quem me conhece, eu dou muitas aulas assim, atrelados a algum produto da indústria farmacêutica, porque a gente sabe que eles estão presentes na nossa farmacopeia, mas eu sempre valorizo aquele trabalho que valoriza a presença do especialista, do pediatra, do especialista em contato com a família e não só pura e simplesmente um mimo, uma propaganda. Então, é muito bacana ver um trabalho onde você tem ali todo um material de instrução, um material de literacia para o paciente, que é escrito por profissionais de saúde, numa linguagem acessível para as mães de prematuros, né, que é esse projeto da indústria. Então, eu vou deixar algumas mensagenzinhas finais para vocês, que vocês já estão enjoados e de saco cheio de mim. Eu acho assim, eu trabalho junto com a minha parceira, todo mundo sabe, a Ana Flávia é uma amiga da UF, assim, que traça com a gente essa trilha, esses caminhos desde lá do início, desde 2010, quando nós começamos as primeiras conversas. A Ana Esther, que também tem uma experiência enorme, ainda mais agora nesse período da pandemia, que a nossa administração foi para lá, administração de doses e dispensação de doses foi para lá, para o Getulinho. Eu acho que o sucesso depende do protagonismo de cada personagem que está envolvido, né? O sistema de saúde, eu acho que a gente tem que cobrar do poder público, e se eu trabalho na rede privada, eu tenho que cobrar da minha operadora, o local, a forma, a instrução para mim, médico, como é que ela vai me dizer onde é que ela está dispensando. Eu preciso facilitar a vida também do meu paciente, dispensar um saque, uma linha direta, onde o paciente possa tirar as suas dúvidas a respeito de como ele vai dar entrada na documentação. O médico, saber como são os formulários. E eu percebo uma coisa nesses anos de prática de pediatria. Paciente instruído, família instruída, família sabendo o porquê que ela está recebendo aquilo, seja do SUS ou seja da iniciativa privada, são famílias que vão dar continuidade ao tratamento do paciente. Então, eu acho muito importante a literacia do paciente. Fico triste que alguns materiais da indústria farmacêutica voltados para o público a gente não possa utilizar entre os pacientes do SUS. Manter arquivos com informação. Então, uma prática que a gente tem costume de fazer no consultório é já deixar aquele formulário pré-preenchido, aquela parte superior toda já com KNES, com tudo bonitinho, embaixo onde tem o KNES do profissional, já deixar tudo preenchidinho. E quando o paciente chega, eu só completo com os dados dele, imprimo, assino e carimbo. Então, otimizar e sistematizar o trabalho também a gente precisa buscar nas nossas unidades públicas de saúde a possibilidade de, nesses meses de sazonalidade, um administrativo, um operacional trabalhar junto com a gente nesse momento. Então, se a gente sensibilizar os nossos gestores, nós podemos alcançar um êxito muito maior, né? E eu acho que, principalmente, promover o que a gente está promovendo aqui hoje, né? Processos de treinamento, processos de atenção às mudanças, normatização, de conscientização das pessoas de como é necessária a prescrição, o modo correto de prescrever, a atenção à forma de prescrever.
E eu acho que a gente precisa muito, principalmente no Rio de Janeiro, né? Eu fico muito triste muitas vezes quando eu vou levantar dados para apresentar para vocês em aulas, que eu não consigo encontrar, se não for na base de dados da Secretaria Estadual de Saúde, eu não consigo encontrar publicações, revisões, dados próprios do nosso estado. Encontrei algumas coisas com pouca consistência, então preferi, eu brinco, não passou no meu crivo para apresentar para vocês, então eu preferi não mostrar. Era essa a minha mensagem. Agora ninguém pode faltar, o nosso congresso online, a gente está preparando com muito carinho. A minha presidente, ela dedica horas e horas e horas, a partir das 5 da manhã até 1 da manhã, preparando esse congresso junto com a nossa equipe científica. E a gente vai ficar muito feliz com a presença de todos vocês. Gente, obrigada aí por tudo, e a gente está aberto aí às dúvidas. Bom, eu tenho que dizer que esse último slide aí é obra da nossa professora, né, doutora Áurea aí, que também, além de cardiologista pediátrica, ainda dedica seu tempo para fazer aquarelas. Bom, agora eu vou apresentar para vocês a Renata Gama e Silvia Mendes, que são dos staffs da ABV, que vão poder nos falar um pouco sobre o fluxograma, rapidamente. Você vai falar, Silvia? Bom, inicialmente, né, boa noite, meu nome é Silvia, como a senhora falou. Quero agradecer a doutora Kátia e a doutora Áurea, né, pela apresentação, de uma forma assim, bastante detalhada, inclusive, sobre os dois fluxos possíveis, né, que é o SUS e hoje pelo rol da ANS pelas operadoras de saúde. E conforme a própria doutora Áurea falou, nós temos o programa, né, que é o programa Humanizar Baby. Ele está disponível no site, né, tanto para profissionais de saúde, que são os médicos, como também para os pais, os responsáveis. Então, assim, o link está aí na tela, né, a gente pode deixar disponibilizado o nosso contato, eu, né, e a Renata, que também é outra consultora da ABV, a gente trabalha com sinais. E, assim, o que a gente realmente quer é agradecer, nos disponibilizarmos com todas as informações. Por enquanto, nós estamos ainda em home office, né? A empresa, ela vê que, nesse momento, a gente tem que estar realmente em home office, a cidade ainda não mostrou melhora, enfim. Mas nós estamos virtualmente disponíveis para vocês, né? Então, está aí todo o nosso contato, qualquer informação nós temos, inclusive via online, via e-mail. Então, assim, agradeço muito, doutora Áurea, sobre essa apresentação e dizer que realmente esse é o fluxo e, principalmente, né, a gente fala que hoje no SUS, né, além das pessoas terem todo um problema com a imunização com as vacinas, então a gente, quando desafoga o SUS para aqueles pacientes que têm direito, né, via operadoras de saúde, é extremamente importante, porque eles estão num local também mais reservado e, ao mesmo tempo, proporcionando mais conforto àqueles que têm que ir para o SUS, que não tem para onde ir. Então, assim, por isso que eu acho que é importante esse momento da gente ter esse carinho, né, esse olhar, né, para o paciente, porque quando a gente desafoga o SUS, a gente também facilita aqueles que têm o direito e fica melhor para eles também, mais confortável. E com relação ao material, é realmente um material que eu sou muito fã, que é o material Humanizar Baby, porque ele não é só uma busca ativa, né? Além da busca ativa, ele também é feito por profissionais que buscam acolher aqueles pais, né, que saem dali com o bebê prematuro e falam, e agora? O que eu faço? Então, assim, é hiper importante. Então, muito obrigada novamente. E dou a palavra à Renata também para falar um pouquinho com vocês. Obrigada, Silvia. Boa noite. Só agradecer mesmo, acho que a doutora Áurea e a Silvia já foram
exemplares aí no que a gente precisava falar. Muito obrigada, doutora Kátia, pela oportunidade. Nossos contatos foram compartilhados, mas ainda assim, se vocês, né, não tiveram oportunidade de anotar, tirar print, a Soperd tem nossos contatos e a gente se coloca aqui à disposição para o que vocês precisarem, se surgirem dúvidas futuras. Obrigada. Obrigada às duas. E, Áurea, excelente aula maravilhosa, acho que você pontuou cada detalhe. Fala para o seu paciente, George Clooney, que quando o bebê dele cresceu, o Fernando Pessoa, não lembro se era... Ele é pai do Fernando Pessoa, o George Clooney eles é pai do podem Fernando ir Pessoa. lá no meu consultório, quando ele se tornar adolescente, se alguém tiver alergia, eles podem ir sem problema, vou adorar receber a família. E brincadeiras à parte, né? Eu acho que é muito importante. Me sensibilizou muito uma fala uma vez da Silvia, falando que às vezes os pediatras perguntam se é uma vacina, né? Então, assim, por falta, talvez, um desconhecimento, por não estar ali no dia a dia, até de um hospital ou público, ou numa universidade, não tem esse conhecimento. Outras coisas que acontecem também muito, que foi muito bem esclarecido aqui, a questão do fluxo em relação... Não, mas é só no SUS, mas quando é que eu posso mandar? E desconhece que aquele paciente tem direito através do seu plano de saúde. Então, esse tópico é muito importante. No momento de pandemia também, que os postos estão voltados, né, as clínicas da família e o SUS, de uma maneira geral, estão voltados para a questão da Covid, a questão da vacinação e a questão de orientar em relação aos sintomas. Então, já desafoga. Então, o pediatra tem que conhecer esse fluxograma. E a Áurea também abordou, né? Nós somos de grupos de WhatsApp, colegas pediatras, então sempre tem dúvida. E aí, qual é a idade? Até quando? Então, a sua aula foi bastante esclarecedora. Muito obrigada, Áurea. Obrigada, Abby. Eu acho que a aula foi tão completa que nós não temos aqui perguntas no nosso chat. Isso que só mostra que realmente você foi completa. Então, quero agradecer a presença de todos, quero agradecer mais uma vez a parceria da Abby. A aula vai ficar gravada e eu quero passar para a Áurea para ela falar as palavras finais e, mais uma vez, todos convidados para o Consoperd. Eu acho que, assim, fico muito grata, meninas, assim, pelo acolhimento de vocês duas. A parceria é excelente, né? A Silvia e eu tivemos ainda a oportunidade de nos encontrar na Soperd já o inicinho da pandemia, né? Isso. Dali começou a pandemia. Daquele dia em diante é só home office. Então, eu acho assim, é muito importante. A gente, às vezes, tem amigos que veem a indústria farmacêutica como um inimigo em potencial. E, na verdade, não. Respeitando cada um o seu espaço, né? Eu e a Kátia somos professoras universitárias, então sempre temos muito compromisso com a informação que a gente passa, a idoneidade da informação, né, e das empresas. Então, é muito importante para a gente poder, com segurança, falar sem nenhum conflito de interesse de uma droga que a gente acredita e de um mecanismo que a gente sabe que funciona para os nossos pacientes. De uma forma geral, os colegas sabem que eu acho que quase todos os grupos de WhatsApp, se depois realmente passar desse momento aqui, lá no consultório, na hora da prescrição, aparecer alguma dúvida, em vez de botar no grupo, vai lá, procura meu nomezinho lá na lista, manda no privado para mim, porque senão eu perco lá no meio do caminho do grupo, mas a gente está à disposição para ir contribuindo da maneira que puder. E não esquecer, maio, de 11 a 15 de maio, certo, chefe? 14 a 15. 14 e 15, isso. Já estou aqui. Porque a gente trabalha desde já, né? Então, já estou biruta. 14 e 15 de maio, online, nosso Super Consoperd, 40 anos de Soperd. Tá? Isso aí. Preparado com muito carinho para vocês. Muito obrigada, gente. Obrigada, Kátia. Obrigada. Estou encerrando a gravação.
Sim, obrigada, Diego. Obrigada mais uma vez aí pela Obrigada sua... a